Bom dia, boa quarta-feira. Não é de hoje que eu gosto de falar com vocês da importância do respeito, do diálogo, da paciência. Eu acho que sempre é oportunidade, por mais que o tema passe assim, ele vai falar disso de novo, e eu já acho que eu já vi ele falando sobre isso. Eu acho que até mesmo você que frequenta as missas aqui comigo, que já participou de celebrações, vê que eu sempre estou tocando nesse assunto, da importância de saber acolher, da importância de saber respeitar. Eu sinto muitas vezes, eu não sei se essa é a sua percepção também, porque cada um tem uma janela, né, que se abre na nossa alma para poder contemplar o mundo. Talvez a janela aí dentro, a janela de outras pessoas não esteja atenta a isso, mas a minha janela, e eu quero abrir ela junto com vocês, ela percebe muitas vezes muita intolerância, muito desrespeito, muita briga. E eu nem vou falar de brigas e intolerância de grande escala. Eu acho que dentro de casa acontece muito isso. Começa dentro de casa, né? Como que é a nossa relação com aqueles que pensam diferente? Ali, você que é filho, você que é mãe, você que é pai, você tem dificuldade em sentar à mesa, tem dificuldade de estabelecer um diálogo, tem dificuldade em se colocar no lugar daquela pessoa que está ali junto com você. É um ambiente pesado? Tem sido um ambiente pesado sentar à mesa em família? Tem sido um ambiente ruim quando você tem festa de família, tem um desentendimento aqui, outro desentendimento acolá, e assim, uma dificuldade em saber se colocar no lugar do outro? Eu acho que isso acontece com todo mundo. Acontece comigo, eu também me irrito, eu também me sinto cansado e esgotado diante de algumas situações. Eu acho que com você também acontece. Mas eu creio, eu acredito muito que o caminho é aprender o respeito, aprender a se colocar no lugar das pessoas. E quando nós não tivermos uma palavra que seja positiva, que seja construtiva, que seja uma palavra de apoio, ou uma palavra de afeto, de carinho, eu acho que a gente tem que silenciar. Porque o tempo todo nós vamos lidar com pessoas que pensam o oposto da gente. O tempo todo você vai se deparar com pessoas que não pensam igual a você. E qual vai ser a nossa reação sempre que isso acontecer? Brigar, ofender, bater, como muitas pessoas acabam fazendo? Obviamente não. Eu acho que o caminho do respeito, ele começa por aí. Quando a gente começa a evitar tocar certas questões para não agredir, em respeito às pessoas. Outra coisa que eu sempre falo, quando a gente não ri de uma piada injusta e desigual. Eu vou partilhar uma coisa aqui com vocês que aconteceu comigo, eu já disse também em live em outros momentos. Eu já vivi muito hoje chamado bullying na escola. E é muito difícil ser vítima de briga, de piadas, de apelidos, né? Eu acho que às vezes muitas pessoas, eu tenho pessoas próximas a mim que falam, hoje em dia tá muito chato, a gente não pode mais nada, a gente não pode dar risada, a gente não pode brincar. É claro que a gente pode brincar, desde que a nossa brincadeira não fira a dignidade de outra pessoa. É aí que eu citei anteriormente, que às vezes num almoço de família, você está falando algo sem maldade, eu acredito, pode ser que não tenha maldade alguma, está soltando uma piada na mesa que a gente não sabe como essa piada vai chegar no coração da outra pessoa. De repente, aquela pessoa que está ouvindo essa piada, ela vai se sentir tão tocada, tão triste, vai tocar a realidade dela. Talvez não porque ela seja algo que você está falando, mas porque ela ama alguém, conhece alguém que talvez se encaixe naquele perfil que está sendo ali machucado. Então veja como é importante a gente ter delicadeza para falar, pensar bem no que vai dizer, numa piada que se conta, porque você pode estar ferindo alguém sem que essa pessoa se manifeste. E aí as pessoas começam a partir, ir embora da nossa vida e a gente nem percebe por quê. Porque não houve essa sensibilidade em notar o que está acontecendo junto dela. Então, eu já me peguei em muitos momentos que eu me sentia muito deprimido na escola, sendo adolescente, sendo já pré-adolescente, para adolescência, porque eram muitas violências, não era uma violência, eram violências que aconteciam ali, através de risada, através de uma piada, através de uma música, através de alguma coisa que fosse jogada, e às vezes
a gente tem a oportunidade de ressignificar tudo isso. Lembro que depois de um tempo, uns anos atrás, eu encontrei um desses meninos que tinha promovido muito bullying, muito preconceito comigo, e eu lembro que ele não me reconheceu. Eu estava atendendo ele, eu estava conversando, e aí eu olhava e falava, mas eu conheço esse rosto de algum lugar. Ah, eu estudei com ele. Aí eu não resisti e falei, escuta, você estudou comigo? Ele falou, aonde o senhor estudou, Frei? Falei, eu estudei em tal escola. Ah, provavelmente a gente tem estudado. Aí eu falei, o seu nome é tal? Ele falou, é. Lembra que você debochava de mim, que você falava na escola? Ele ficou tão envergonhado, ele ficou muito envergonhado, ele ficou cabisbaixo, abaixou a cabeça e falou, perdão, 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 padre, perdão, naquela época eu era muito Maria, ele usou essa expressão, eu era muito Maria vai com as outras. Eu não pensava que as minhas brincadeiras poderiam machucar tanto quanto te machucaram. Então veja, né? Você muitas vezes fala coisas por não ter maturidade, por não pensar bem no que está sendo dito. Às vezes até o que a gente publica é muito agressivo, né? Nesse período assim que a gente vive, de tanta violência, de tanta agressividade, a gente tem que pensar até no que a gente posta muitas vezes. Porque aquilo pode ser agressivo para alguém, uma piada, uma música, coisas que talvez você não sinta, mas que outra pessoa que vive aquela realidade vai sentir. Então, dentro da nossa sociedade, nós não estamos sozinhos, nós não somos uma ilha, nós somos um conjunto, nós somos uma família. E como família, nós temos as nossas diferenças. Isso é bom, é saudável. Ter aquele que canta, ter aquele que é mais silencioso, aquele que é mais tímido, aquele que é desinibido, aquele que dança, aquele que não dança, aquele que, enfim, faz uma coisa, o outro que não faz. A vida é múltipla, a vida é maravilhosa, ela é riquíssima, tem tanta pluralidade no nosso meio. E é tão triste quando a gente quer, assim, anular a outra identidade. Busque não anular nenhuma identidade, busque não agredir com nenhuma piada ou repetindo algo. Eu já fui vítima de preconceito, mas eu também sei que já promovi preconceito. Não de falar, mas de cultivar dentro de mim. Acho que também é um ponto importante saber reconhecer. Aí é uma coisa que eu quero te perguntar e você pode escrever aqui embaixo para mim. É uma curiosidade minha para não me sentir tão estranho. Você consegue identificar os preconceitos que você tem? Você consegue identificar uma fala que você tem que não é legal? Alguma fala assim, olha, eu gosto dessa pessoa, mais o jeito dela, mais esse atitude. Você consegue identificar alguma maldade no seu comportamento? Se eu olho para mim, hoje eu consigo batalhar mais e eliminar mais esse comportamento. Mas às vezes eu me pego em algum momento desprevenido e que eu acabo reproduzindo alguma coisa que não é positiva. E é aí que entra a nossa espiritualidade. Lutar para ser uma pessoa melhor, para fazer o nosso ambiente mais saudável. Então, pegar as mesmas diferenças que são jogadas no lixo, que são jogadas fora, e tirá-las de dentro desses lugares obscuros do nosso preconceito e celebrá-las e valorizar cada pessoa. Você valorizar uma menina que chega, uma adolescente que chega com o cabelo roxo, laranja. Eu sempre que uma adolescente com o cabelo todo pintado vem perto de mim, eu sempre elogio. Eu acho importante elogiar. A minha mãe me ensinou, eu sei que minha mãe vê esses vídeos depois. A minha mãe sempre falou, elogie as pessoas, gaste seu tempo falando bem de coisas boas para as pessoas. E a gente vive um tempo tão obscuro que a gente só fala coisas ruins, a gente se apega às coisas ruins mesmo. A gente hipervaloriza as coisas ruins. Não é saudável, é impossível viver bem num ambiente assim. Preste bem atenção, se você não é essa pessoa que quando chega num ambiente torna ele mais pesado, com uma fala, com preconceito, com uma brincadeira, com alguma atitude que a gente acha que talvez não tenha problema nenhum, mas como que está o coração de quem está ouvindo o que eu estou falando? Como que está o teu coração também, me ouvindo falar isso? Talvez eu esteja de alguma maneira tocando numa área da tua vida que você não sabe trabalhar e que eu vou incomodar. E esse não é o meu objetivo. Aliás, ele até é, eu quero te incomodar, num bom sentido, num sentido muito respeitoso e humano. Porque eu acho que o que nos incomoda está transformando.
Outro tempo, uns dias atrás, eu tava mal, não tava muito legal não, eu andei comendo coisa que não devia, demais, por sinal. Eu fui celebrar uma missa na Casa Aspias aqui em Pinda, a irmã me deu um chá de boldo. Nunca na vida eu tomei um chá de boldo. Foi a primeira vez, com 37 anos eu tomei esse chá. Horrível, eu achei o chá horrível, mas o chá me fez muito bem. A partir daquele chá conseguiu me dar uma aliviada muito grande. Então veja, às vezes aquilo que é amargo e que não é tão gostoso, não é tão doce, não é tão saboroso, nos faz pensar e viver melhor. Então às vezes é importante a gente botar o dedinho na nossa ferida aqui do coração e perceber, poxa vida, eu tenho brincadeiras de mau gosto. Poxa vida, eu sou uma pessoa que invade o espaço da outra. Poxa vida, eu falei algo que machucou alguém e eu nem soube pedir desculpa e eu continuei rindo e eu fiz as pessoas rirem de algo. Enfim, só queria partilhar com você como é importante a gente saber se colocar no lugar das pessoas, como é importante a gente cultivar ambientes saudáveis, não ambientes tóxicos, com muitas falas desnecessárias, muitas brincadeiras, que não são brincadeiras, na verdade são preconceitos velados e que estão também cristalizados dentro de nós, que a gente não tem tanta estrutura para descristalizá-los. Eu nunca usei essa palavra, estou usando agora. Mas é importante a gente fazer amolecer, sabe? Imagina, tô encerrando, prometo. Sabe, uma panela, quando você faz uma comida muito gordurosa, né? Vamos pensar aí numa carne muito gordurosa, você vai, aqui em casa é panela de ferro, às vezes no fim do domingo, assim, tá aquela panela com aquela crosta de gordura. O Frei vai lá e coloca água quente para ir soltando aquela gordura para ele poder lavar melhor. Então eu acho que assim, a gente precisa colocar uma água quente, que é a nossa oração, que são a nossa força de vontade, que é a nossa consciência, que é essa água quente, sobre a sujeirinha que está guardada aqui dentro da gente, da nossa alma, e que precisa ser tirada de dentro de nós. Porque se nós queremos viver um ambiente mais saudável e mais harmônico para todas as pessoas, não só para quem está dentro da minha casa, não só para quem é colega meu, não só para quem veste a mesma cor de roupa que eu visto, não só para quem está na bolha que eu estou, é importante a gente ter coragem de jogar essa água quente aqui para soltar essas crostas de coisas que não são boas. Deixa escrito aqui para mim se você consegue identificar os preconceitos, as violências que a gente acaba promovendo na vida das pessoas. Espero que tenha sido um bate-papo tranquilo para você e leve esse bate-papo para amigos. Quando você estiver numa mesa, de repente você... eu fiz uma piada com determinado assunto e tinha pessoas na mesa que eu não sei o que pensam. Quando você estiver perto delas, fala assim, escuta, lembra, tal dia eu estava aqui com vocês, foi tão gostoso, mas eu fiz uma piada, eu não cheguei a perguntar para vocês se eu fui agressivo, se eu incomodei, né? Ter essa coragem de recomeçar, de reconstruir, de começar de novo, pra gente poder fazer, olha, eu fiz uma brincadeira, desculpa, eu não queria agredir, eu não queria ser agressivo, vou buscar não ser assim, vou buscar ser melhor. É isso, gente, um beijo, desculpa se eu fiquei muito vago, se eu voltei demais, é porque é um anseio do meu coração partilhar com vocês, ser verdadeiro. Eu não queria só ficar rezando e não falar o que está no meu coração. Vamos buscar ambientes mais saudáveis e sermos os promotores desses ambientes saudáveis. Um beijo no teu coração, espero que você fique bem, espero que você tenha um bom dia e que você siga da melhor maneira possível. Beijo, beijo. Deus abençoe.